Mesa da Palavra, reflexões para o Evangelho do domingo do 14º do tempo comum. O envio para a missão e o alerta de Jesus a respeito do excesso de bagagens. Começamos com a nossa historinha. Vivia numa cidade do Oriente um grande sábio. Por aqui havia um rapaz encantado com seus ensinamentos. Tudo que vinha dele, todas as coisas que escrevia, mais do que devoradas, acabavam tornando-se pontos de reflexão e de apoio em sua intensa busca de crescimento pessoal e espiritual. Moço pobre, juntou a duras penas algum dinheiro até que conseguiu tomar um avião. Iria se encontrar, enfim, com seu mestre. Era tipo viagem de vapt-vupt, não havia recursos para se hospedar por lá, nem que fosse só por uma noite. Foi assim que pousou na terra distante, mochila nas costas, deu enfim com o lugar onde o guru morava. Antes de chegar, já ficara muito intrigado e, por que não, preocupado. É que o local era feio e pobre, incompatível com a morada de um ser assim tão iluminado, tão importante. Confirmou a rua, o número, só podia ser naquela casinha mesmo que ele residia. Um barracão muito dos descuidados. Nem campainha ou portão havia. Foi entrando, seu professor sentado no chão. À sua volta, umas pilhas de livros sem muita ordem, alguns cadernos e um lápis. Nem móveis havia por lá. Mandou que a sua visita se sentasse e lhe contasse o que esperava dele. Então, aquele rapaz, sentindo-se encabulado, lhe disse assim: quero saber de algumas coisas. Aliás, não são algumas coisas, quero saber de muitas coisas, mas antes gostaria que me respondesse algo. Onde estão as suas coisas? O sábio, olhando-o firme, replicou: e as suas? Onde se encontram as suas? O jovem, sorrindo, então lhe disse: ah, mas eu estou aqui de passagem. O santo, então, encerrou aquele primeiro diálogo com duas palavras: eu também. Jesus envia seus 72 discípulos para a missão. Mais do que o mandato dos 12 apóstolos, este, tratando-se aqui de um olhar laical sobre a liturgia, nos fala bem mais de perto. Explico-me. No envio dos 12, Jesus deixa claros os nomes. Aqui não se nomeia ninguém. Ou seja, podemos entender que todo mundo é enviado. Importante também nos recordarmos de um aspecto interessante em relação à Bíblia. É que nela, nas vezes nas quais não se explicita o nome do personagem, fica ali a sugestão, mais do que a sugestão, a indicação para que ponhamos naquele lugar o nosso nome. Entre os 12, se pode até dizer que seja algo que não me diga respeito. Eis que, afinal, meu nome não se encontra ali entre eles. Aqui, sem nomes, fica muito mais complicado. No envio dos 72, Jesus lhes passa regras bem claras. Que não levassem bolsas, sacolas e nem sandálias. A missão era urgente. Tanto que nem deveriam parar para um bate-papo com as pessoas pelo caminho. Deveriam ir leves, afinal, acaso levassem muitas tralhas, terminariam por se cansar, ter que parar e até poderiam se perder pelas estradas.
Desde outro ponto de vista, poderemos observar que eles já transportavam trens demais, levavam o Senhor e toda a sua boa nova. E isto é imenso. Era fundamental, então, que não se empenhassem e se preocupassem com coisas diversas. Portavam o que lhes era fundamental e isto bastava. É interessante reparar que quanto maior for a confiança em Deus, menor será a necessidade que vamos ter dos bens físicos. A recíproca aí se faz mais do que verdadeira. Quanto menor for a nossa fé na capacidade do Senhor em nos sustentar, maior será a capacidade de nos prendermos às coisas terrenas. E como somos apegados a elas? É que, como na conhecida historinha dessa semana, costumamos nos esquecer de que estamos aqui de passagem. Vivemos na terra sem sermos dela. Somos peregrinos, caminhando rumo à nossa verdadeira casa. Daqui dessa terra provisória não levaremos nada. Com muita propriedade, diz o povo simples que caixão não tem gaveta. Podemos comparar a viagem dos 72 discípulos com a nossa caminhada pelo mundo. A vida parecerá fácil somente para quem for totalmente alienado e desligado da realidade. A imagem que Jesus usa para mostrar que se viverá obstáculos é bem clara. Somos peregrinos numa estrada repleta de perigos. Há que se estar atentos, eis que somos como cordeiros em meio a lobos. O primeiro sinal da nossa presença quando enviados pelo Senhor, o evangelista Lucas reforça, é a paz. O discípulo será sempre mensageiro dela. E aí constatamos que, apesar de ter sido dita há tanto tempo, esta mensagem é tremendamente atual. Que bom que num tempo tão turbulento, o mandato de conduzir a paz continua colado aos seguidores do Senhor. E esta palavra, importante que se ressalte, vai mais além da experiência de não se estar em meio à guerra, e há tantas entre nós hoje. Constará somente do anúncio da paz a missão? Este será o sinal da nossa chegada, mas a mensagem que cada batizado porta é muito maior. Levamos a notícia de que o reino de Deus está próximo. Portanto, é necessário que nos ponhamos de prontidão, que nos preparemos para a sua vinda. Pregar o reino de Deus é pregar a Jesus Cristo. É levar à frente o ressuscitado, anunciando a salvação. Pregar a Jesus Cristo é sabê-lo muito maior do que qualquer outra coisa. E aqui, o texto de Lucas está a nos contar, inclui-se o demônio. Notemos como, infelizmente, ainda é possível se encontrar por aí pregações que passam a impressão de, muito mais do que portar a paz e pregar o reino, tem interesse voltado na valorização do inimigo. Ao escutar esses discursos fundamentalistas, até de gente de dentro da nossa igreja, poderá haver entre as pessoas mais simples o entendimento equivocado de se ocupar, e além disso, de se preocupar mais com a defesa do mal do que com a construção do bem. Não seria por isso que essa gente parece falar muito mais de capetas e suas obras do que de Deus e do seu amor? Claro que devemos nos cuidar para não despencarmos no mal, mas fazer desse cuidado princípio e fim da vida há enorme exagero. Acaba-se por ampliar demais a imagem de Satanás e ele passa a dominar toda a cena. Deus fica recolhido em um canto. Dá-se ao demônio um tamanho maior do que aquele que realmente possui,
E isto é estorvo e só atrapalha a vida do cristão. Ao se permanecer assim, mais com pavor da desgraça do que com abertura para a recepção da graça, queda-se paralisado e, pior ainda, os olhos ficam embaçados, incapazes de perceber o bem acontecendo à volta e no mundo. Os olhares nessas percepções equivocadas só existem para as coisas erradas. O Deus no qual acreditam esquece-se de amar e perdoar e só quer culpar e punir. O recado de Jesus é explícito. Temos o poder dado por ele de vencer toda a força do inimigo. Por isso, mais do que apregoar tanta força ao mal, por que não se engajar em viver e tratar do bem? Nesse sentido, Jesus continua: Não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Por último, uma reflexão sobre a questão do tamanho da messe versus o pequenino número de discípulos. Quero lhes trazer a esse respeito 2 pontos para a reflexão. Primeiramente, a constatação de que Jesus não fala de clero, mas de trabalhadores. A leitura dessa frase da Escritura, focada explicitamente no sacramento da ordem e na vida religiosa, é bem limitante. Essa interpretação nos deixa, os leigos, em agradável e pouco desafiadora zona de conforto. Ninguém está isento de culpa neste processo. A Igreja falhou e ainda muitas vezes erra, por um lado, por haver desenvolvido em nós excessiva dependência do clero, dos ordenados e ordenadas. Ainda há muito clericalismo. E dizia Francisco, o nosso Papa anterior, tão querido, que o grande pecado da Igreja é o clericalismo. De outra parte, nós, os leigos, também pecamos por permanecer acomodados, esperando que eles, os ordenados, que são poucos, façam também aquilo que deveríamos realizar. Agora, o segundo ponto. A vocação primordial e a qual somos chamados e que a todos une, ordenados, religiosos e leigos, é o batismo. Ao solicitar trabalhadores para uma messe tão imensa, estamos tratando não somente de pedir padres e freiras, mas de rezar pela legião de batizados e batizadas, ou seja, de todos nós, independentemente do estado de vida e do serviço desempenhado. Ao rezar para que o Pai envie mais trabalhadores para a jornada, estamos orando também por nós mesmos. Questionamentos para ajudar na nossa reflexão. Sinto-me enviado para a missão? O que eu estou levando me é realmente necessário? Quais são e onde estão as minhas coisas? Sinto-me empoderado por Jesus? De que e de quem tenho medo? Um bom domingo, uma boa semana. Rezemos uns pelos outros. Peçamos operários para a messe.